Boa tarde. Eu confesso, de vez em quando, me espanto o que vem acontecendo comigo, mas acho que nós temos uma missão a cumprir. Se essa for a vontade de Deus, eu espero fazê-la ao lado de todos vocês. O meu grande sonho, deixe complementar, por favor, é não vê-los mais em Brasília. Por quê? Assim, a federação em pé estaria mandando os recursos diretamente aos municípios para que vocês lá pudessem bem gerir isso e não mais vir a Brasília, como tenho visto muitas vezes, e entre essas vezes com pires na mão. Isso tem que deixar de existir. Todo mundo um dia se descobre municipalista. Eu já fui vereador por 2 anos, conheço em parte o problema de todos. Fui vereador de uma capital de estado, Rio de Janeiro. Os problemas que tínhamos naquela época, hoje, eles infelizmente abundam em quase todos os municípios, no tocante à violência, saneamento básico, entre outros, e uma decisão unânime nossa, o pessoal de economia que me assessora, até foi sacado um lema, com todo respeito a Brasília, nada contra Brasília, mas o lema é menos Brasília e mais Brasil. Assim sendo, a gente vai continuar andando pelo Brasil, como faço há 3 anos, levando essa e outras mensagens, crendo, acreditando em todos, independente de religião, opções, seja lá o que for. Eu particularmente espero que no corrente ano a gente eleja aqui um homem ou mulher presidente que seja honesto, que tenha Deus no coração e que seja patriota. Começamos agora um período quase que no vale tudo. Estou segurando os ataques que tenho recebido. Estou sendo provocado. Meu pavio foi curto no passado, cresceu agora. O que está no nosso objetivo é um país que, aproveitando a sua potencialidade, aproveitando o povo maravilhoso que nós temos, realmente saímos desse atual estado de penúria e, por que não dizer, tristeza que nos encontramos. Ninguém tem no mundo todo o que nós temos. Costumo dizer, olha o que Israel não tem e o que eles são. Agora olha o que nós no Brasil temos, o que nós não somos. Onde é o foco do problema? No meu humilde pensamento, vem das questões partidárias, que muitas vezes a gente vê partidos políticos, ou de vez em quando alguns até presidente de partido, agindo como líderes sindicais. Se nós conseguirmos afastar isso, não, obviamente, abandonando o parlamento. A minha bancada não se resume aos 2 aqui não. Hoje tivemos mais 15 novos aderindo, estamos 60 e vamos crescer. São parlamentares que querem se libertar também de alguns líderes, de alguns presidentes de partido e fazer uma política para todos em nosso Brasil. Sei de alguns problemas que nós vamos ter coragem de enfrentar. E eu costumo dizer, é daqui para frente, nenhum olhar no retrovisor. Problemas de muitos dos senhores, Ministério Público, eles têm que ser parceiros e colaborar no desenvolvimento do Brasil. Os senhores veem agora a questão do transporte, não é apenas o preço do óleo, é o valor do pedágio, é a indústria da multa, é o valor do frete, é as condições da estrada, é o roubo de carga. Daí a gente vai para o campo, problemas semelhantes, invasões, falta de uma garantia jurídica.
A malfadada emenda constitucional 81, que relativizou a propriedade privada. É uma multagem abusiva, sim, por parte de alguns do meio ambiente, ICMBio, IBAMA, melhor dizendo. Não podemos deixar que o homem do campo continue convivendo com esse terror ao teu lado. Por isso eu falo, por que não temos um Ministério da Agricultura, da Alimentação e do Meio Ambiente? Um só. Por que não extinguimos, por exemplo, o Ministério das Cidades, alvo de cobiças e luta fratricida dentro do Parlamento? Deputado, extingue. Nosso tempo, se eu puder... Acabou, né? E o dinheiro iria diretamente para o município. Muito obrigado. Não, tem bondade. Então agora nós vamos iniciar 5 perguntas que durarão 4 minutos, cada uma para a sua resposta, e no final o senhor terá mais 5 minutos. Então nós vamos formular, ela vai ser lida aqui para o plenário acompanhar, e o senhor vai poder responder em pé ou, né, sentado. Pedir para o pessoal aqui da frente desobstruir aqui, porque estão tapando aqui a presença. Se pudessem desobstruir aqui, é melhor. Então agora vamos fazer a pergunta. Primeira pergunta. O diálogo federativo é extremamente importante para a construção da governança de políticas públicas eficientes, capazes de atender às demandas cada vez maiores da população. Sendo assim, o senhor ou a senhora assume o compromisso de receber pessoalmente a Confederação Nacional de Municípios em reuniões trimestrais para pactuar uma agenda de trabalho entre o governo federal e os municípios? Primeiro, estou me sentindo aqui no altar, né? Eu digo sim. A outra, eu tenho dito para o pessoal que está comigo, eu quero ficar sábado e domingo na praia. Se nós não buscarmos ali desregulamentar, desburocratizar e dividir responsabilidade com os senhores, mandar o dinheiro diretamente para o município, isso não será possível. Então a federação de pé, como disse há pouco, não mais para quê? Ministério da Cidade, o dinheiro pode ir diretamente aos senhores. E assim os demais programas. Nós sabemos que o município é o que? O prefeito é o para-choque dos problemas no Brasil. Assim como o vereador em grande parte, porque eu já fui vereador. É o trabalho quase que de um monge. E o recurso indo. Os senhores serão, inclusive, entre os três degraus do nosso, né? O mais fiscalizado é o município. Onde tem mais problemas é o nosso, União Federal. Haja vista a questão dos problemas que nós enfrentamos aqui em operações que se realizam quase que semanalmente em nosso Brasil. O senhor tem ainda 2 minutos para usar o tempo. Eu acho que não quero saturar os senhores, não. Vamos passar para outra. Podemos passar para outra pergunta, então. O senhor quer que eu complemente alguma coisa? Quer fazer uma pergunta? Senhor, fica à sua vontade. Agora o senhor encerrou. Não, estou satisfeito. Tá, então vamos passar a nossa equipe aí para a pergunta número 2. Né? O senhor tem um tempo... A carga tributária brasileira, em 2017, fechou em 32,4% do PIB, mas apenas 21% do bolo arrecadado, ou seja, 6,8% do PIB, chega às cidades, o que é insuficiente para custear as políticas públicas municipais. Que ações concretas o seu governo pretende tomar para alterar esta distorção? Em parte já respondi. A outra conversando com o meu consultor de economia. Porque não entender de economia, não vai entender uma declaração de humildade. O duro é a gente relacionar com quem não entende e quer fazer do seu modo, como se entendesse. O Brasil, na questão da economia, é um avião que está indo bater numa montanha. Algo tem que ser feito. Não adianta querer salvar a União, Estado ou município, quebrando o cidadão. Nós devemos, o ano que vem, alcançar 4 trilhões de reais a nossa dívida. Gastamos quase por volta de meio trilhão com juros, encargos da dívida. Outra grande fonte é pagamento pessoal, de despesa e questão previdenciária.
mas temos que respeitar os direitos, que eu tenho falado para a minha equipe econômica. Vamos economizar? Sim, mas também vamos trabalhar para entrar recurso no caixa, sem aumentar imposto. Eu até, como leigo, né, botei na mesa, dá para diminuir impostos, porque aumentar, isso não passa pela minha cabeça. Não tem mais como o contribuinte, o empreendedor, o empresário, o agricultor, arcar com mais recursos para, lamentavelmente, uma União, em grande parte, estados e municípios que, na ponta da linha, não exerce o fim social a qual aquele dinheiro deveria entrar no caixa. Aí passa, então, essas questões, né? Até eu sou admirador da política dos Estados Unidos. É um país que deu uma guinada um pouco mais para o centro, que estava para a esquerda assim, e lá tudo está fluindo, pelo que tudo indica, muito melhor do que aqui. E eu tenho conversado, se o avião vai bater na montanha, daria para fazer algo como os americanos, diminuir impostos. Eu sei que os senhores chiariam no primeiro momento, porque quando o governo diminui o imposto federal, o que porventura tem um repasse ao município, sofreriam. Mas, se nós estamos com a data do óbito quase que marcada na questão econômica, nós temos que buscar fazer alguma coisa que, obviamente, não seja uma aventura. A economia também, já que eu tenho tempo aqui. Eu disse um tempo atrás, fui muito criticado, que sem segurança não tem economia. Nós temos que não é apenas investir recurso, dinheiro em segurança, até porque dificilmente vamos arranjar recurso suficiente para tal. Mas nós temos que mudar a nossa legislação de modo que nós venhamos a ter paz em casa, nas ruas. E o que seria essa modificação? Não é coisa fácil, mas é a retaguarda jurídica para os nossos policiais poder bem trabalhar. É dar o direito a quem porventura queira a posse de arma de fogo que o tenha, em especial na questão do campo, porque ninguém vai receber uma arma, não é receber, vai comprar uma arma para fazer o que não deve. Ele é responsável. Acredito que se nós também investimos dessa forma na questão da segurança, poderemos, com toda certeza, teremos recursos vindo de turismo. Não pode um país maravilhoso como o nosso, por questão de insegurança, nós não atingimos no mínimo a média mundial, que movimenta 10% do PIB. O tempo está acabando. Deu para responder, prefeito? Okay. Bem, é pelo tempo ou é para mim? Então, bom, olha só, ninguém vai salvar o Brasil sozinho. Juntos nós podemos construir algo para todos nós, ao trabalharmos melhor, proporcionar felicidade aos 200 milhões de habitantes que temos no Brasil. Vamos para a pergunta número 3, para o nosso pré-candidato Jair Bolsonaro. Saúde e assistência social são direitos do cidadão. Como o financiamento dos dois sistemas deve ser tripartite, a atual oferta do serviço sofre com o congelamento de gastos da União em função da emenda do teto do gasto público. Em 2017, os municípios já comprometeram 24% dos seus orçamentos na manutenção das ações e dos serviços públicos em saúde. O orçamento do governo federal para essas duas áreas vem reduzindo ano a ano. No caso da assistência social, o orçamento reduziu em quase 20%. Como o seu governo pretende atuar nessas áreas de gestão de forma a evitar que todos os problemas recaiam sobre os municípios e seus gestores? Não tem pergunta fácil de responder. Quem achar que tem a solução, está agindo aí como uma pessoa que não tem responsabilidade com o que acontece no Brasil, na verdade. A economia até indo para trás, né, e tendo uma inflação mesmo pequena, vai menos recurso ao município. Agora, nós temos que ver a questão da gestão. E tem exemplos de alguns municípios que, tendo um bom gestor, não é que vai sobrar recurso, vai ter recurso para as outras áreas. Né? E como tratar desse assunto? No meu entender, não tem outra forma a não ser essa. Você pode ver, a questão da indicação política. Muitas vezes nós não sabemos o nome do ministro daquela área.
Não podemos ter ministros, no meu entendimento, tá certo, cuja preocupação é atender o seu partido ou o seu grupo político. Temos que ter gestores para realmente dar o tratamento adequado a essas questões. Diminuir o tamanho do Estado, com toda certeza, o Estado mais enxuto fica menos vulnerável à corrupção e poderemos ter recursos, né, para aplicar nessas áreas. E essa questão de saúde é realmente gravíssima, afinal de contas, né, sem querer dar uma daquela presidente no passado. A vida é uma só e nós devemos buscar maneiras, junto a essas entidades, junto aos hospitais, junto ao Ministério da Saúde, etc., para que pelo menos se tenha a sensação, né, mais do que a sensação, a certeza que o recurso está sendo muito bem aplicado. Quando se fala aqui dos países que mais a carga tributária é mais alta, é também aquele que menos oferece o serviço adequado na ponta da linha. Entendo que com gestão dá para a gente mudar o atual estado de coisa. Companheiros, nós vamos ter respeito com o nosso pré-candidato. Eu peço que são prefeitos, autoridades, o nosso pré-candidato veio ao nosso encontro. Né? Vamos... Até se me permite, né? Se alguém tem uma boa ideia, por favor, me procure e apresente a ideia. Eu não vim aqui para dizer que sou melhor do que os outros, longe disso. E eu duvido, de sã consciência, quem quer sentar-se naquela cadeira presidencial com a quantidade de problemas que nós temos. E quando se fala em saúde, o Brasil está na situação de um paciente que tem que deixar o dedo e amputar o corpo. Não tem solução fácil, não tem espaço aqui para gente que, porventura, queira na base do grito, do gogó, dizer que vai resolver. Quisera eu ter o dom para buscar soluções para o nosso Brasil. Tenho rodado o mundo, fui em vários países para ver como funcionam as coisas e como podemos implementá-la aqui. A saúde também está ligada à economia. Se tiver emprego, menos gente vai para o hospital. Se tivermos menos violência, menos gente vai para o hospital. Passa por aí, tudo está interligado. Não existe uma palavra mágica, não existe salvador da pátria. É juntos pensarmos no Brasil que esse negócio muda. Não dá para continuar fazendo política como nós fazemos, como temos feito ao longo de 30 anos. Porque tem esse montão de escândalo por aí. É a briga política. Quando alguém vai deixar o ministério, como o das cidades, é uma briga fratricida dentro da Câmara. É para melhor atender ou para melhor se locupletar? É isso que eu tenho que botar um ponto final, pô. Assim sendo, nós mudamos o futuro do Brasil. Obrigado pela compreensão. Vamos para... Só um pouquinho. Eu peço mais uma vez ao plenário, eu sei que aqui tem todos os partidos representados, todos os candidatos vão estar aqui. Eu peço respeito, que nós estamos aqui para encaminhar. Amanhã depois, um dos nossos pré-candidatos pode ser o presidente da República. Então, democraticamente, vamos respeitar e vamos evitar a intolerância. Então, a quarta pergunta a ser formulada. Os municípios são responsáveis pela oferta da educação infantil, que passou a ter a pré-escola como obrigatória a partir de 2016 e tem como meta atender ao menos 50% da faixa etária de creches até 2024. Para atender essa imposição, são necessárias cerca de mais 500 mil matrículas na pré-escola e 2,2 milhões de matrículas na creche. O custo, especialmente da creche, é notadamente maior do que o valor por aluno recebido do Fundeb, e as matrículas só aumentam nessa faixa de ensino, enquanto as demais diminuem. Isto deve gerar um rombo nas contas municipais de mais 21 bilhões ao ano. E entendemos que apenas na construção de um novo Fundeb podemos equalizar essa conta. O seu governo pretende priorizar a educação básica, construindo um novo mecanismo de financiamento que atenda às crescentes demandas municipais? No final da linha, resume-se em recurso. Você sabe como está a finança da União. Não quero chegar lá, porventura chegar, fugir dos senhores e das senhoras. Longe disso. Eu lembro no passado, quando nós definimos o salário mínimo aqui.
tinha romaria de prefeito pedindo, pelo amor de Deus, para que não se acolhesse emendas para aumentar R$1 que seja a mais o salário mínimo, tendo em vista as suas finanças municipais. Vou fazer uma conta, vai demorar um pouquinho, uma conta rápida. Para atendermos 3 milhões de crianças em creche no Brasil, por baixo seriam 50 bilhões de reais. Eu pergunto, da onde vem esse recurso? Agora, qual o objetivo final da educação? É atender a economia, é formar um bom profissional. Quem dos senhores não recebe muitas vezes pedido de emprego? E lamentavelmente a pessoa que pede não tem uma qualificação mínima para ocupar um cargo. E se é que se tem um espaço aberto em algum lugar. Questão da educação. Andei na Ásia, fui em Israel, ver como funciona essa questão, essa questão lá. Qual a diferença do aprendizado daquela garotada e da nossa? Tem que ter recurso, sim. Mas uma reforma mais importante do que é possível do Fundeb seria a questão curricular. Não podemos continuar no vexame do exame do PISA, onde a garotada de 15 anos de idade, 70% não sabe fazer uma regra de 3. Ou 70% também não sabe uma interpretação de texto. E tem seríssima dificuldade para resolver questões voltadas à ciência. Essa é a grande reforma que nós precisamos. Os senhores podem ver, com todo o respeito que eu tenho aos professores, em grande parte são excepcionais, maravilhosos, mas as escolas que têm dado certo, no Amazonas e Goiás, e agora Roraima, são aquelas militarizadas pela Polícia Militar. É uma realidade, porque se tem hierarquia, se tem disciplina, e se tem um conteúdo à parte, que faz com que, nos vestibulares, percentualmente, os maiores números de aprovados vêm dessas escolas. Então, se nós apenas procurarmos o executivo para pedir recurso, que é justo, mas aceitar um sim apenas, não vai dar certo, não é para os municípios e nem para o presidente. Não vai dar certo para o Brasil. Temos, como disse, tenho dito nas minhas andanças por aí, nós não podemos continuar apenas exportando commodities. Temos que agregar valor no tocante a isso. A questão do turismo, a questão de que temos que fazer comércio com o mundo todo e não continuar fazendo comércio com viés ideológico. O último governo levou mais de um ano e não recebeu as credenciais do embaixador de Israel. Nós temos também, quando estive na Coreia do Sul, a dificuldade de mandar carne para lá. Quando eu falo isso, os problemas estão interligados. Se entrar dinheiro em caixa, tem como se realmente prometer e cumprir uma promessa. Eu não quero assumir compromisso e depois fugir dos senhores. Não tem dinheiro. Se tiver, me diga onde está. E daí eu mudarei meu discurso. Então o que nós precisamos? Quando me disseram há pouco tempo, deputado, como é que o senhor vai ser presidente, se eleger sem mentir? O que lamentavelmente é uma verdade. No nosso meio político, a mentira, lamentavelmente, não são todos, mas faz parte. Eu falei, se é para mentir, eu não chegarei. Esse é o meu propósito. E tenho certeza, confio em vocês e juntos poderemos sim, com realidade, com verdade, mudar o destino do nosso Brasil. Vamos para a última pergunta, a quinta pergunta, por gentileza. Eu não tive acesso à pergunta não, tá? Meio... Mas tudo bem. Saneamento básico é um problema de saúde pública, sob responsabilidade dos municípios, no que diz respeito à cobertura de tratamento de esgoto, de coleta de lixo e de abastecimento de água. O custo para universalizar esses serviços ultrapassa os 300 bilhões, o que levaria mais de 100 anos no atual ritmo de investimentos. Ademais, encerrar os lixões é hoje uma das exigências em que os prefeitos mais estão sendo criminalizados. Qual a política do seu governo para apoiar os municípios no processo de encerrar os lixões no Brasil? Quais políticas públicas serão implementadas para a área de saneamento no seu governo? Junto ao economista Paulo Guedes, ele quer equilibrar as contas públicas, ele quer mandar dinheiro para o município, tirar a responsabilidade da União, jogar para os senhores diretamente. Digo mais, não estou autorizado a falar isso, que eu botei na mesa, mas eu gostaria que o Brasil tivesse um programa de
planejamento familiar. Um homem, uma mulher com educação, dificilmente vai querer ter um filho a mais para engordar um programa social dele. É a responsabilidade que tem que fazer parte, obviamente, do jovem homem, da jovem mulher. Essa questão de saneamento. Se a gente conseguir resolver esse problema, grande parte do plano de saúde será resolvido. Porque daí é que vem a maior quantidade de pessoas que contraem as doenças mais variadas possíveis e vão para lá. Então tudo está interligado. Saúde, segurança, carga tributária, zelo com a questão pública, responsabilidade, tudo está interligado. E acredito que poderemos mudar o Brasil. Não vai ser fácil. E eu costumo dizer, comigo podem errar, com os outros da velha política já erraram. Tanto é que se eles não tivessem errado, os senhores e as senhoras não estariam aqui. Tá? Já falei aqui, tem recurso, de onde vai sair dinheiro? Eu não vim aqui para prometer. Vamos apertar aqui, apertar colar. Não existe isso. Nós terminamos o ano passado devendo em torno de 110 bilhões de reais. Esse ano não vai ser diferente disso. Estamos aí à beira do precipício. Tá? A questão de lixões, em havendo recurso, em havendo possibilidade de parceria público-privado, vamos implementar isso daí, sem problema nenhum, que venham ideias. Agora, a iniciativa privada, sem confiar no Estado, sem confiar no retorno, com a economia indo para trás, com o desemprego crescente, vai investir? Não vai. Um exemplo simples, um empresário há poucos dias disse o seguinte: hoje realizei a melhor venda da minha vida, vendi a minha empresa. Essa é uma realidade. Está fugindo gente aqui no Brasil para investir no Paraguai. O Paraguai não é que vai nos deixar para trás, mas que a imprensa escreva essa besteira aí, e costuma escrever besteira e muito, tá certo? Não vai deixar para trás. O PIB do Paraguai, tá, é menor que muitos estados do Brasil, mas está dando exemplo em algumas questões. Pessoal que fala com coração, né, diz para fazer uma reforma tributária tem que ser PhD em economia. Tá? Agora, o que eu disse há pouco, olha o que, por exemplo, o Japão tem. Eles não têm nada, foram destruídos depois na Segunda Guerra Mundial. Olha o que eles são. Onde investiram? Questão de educação. Tá? A questão de quem é sem falar nome, quem é o nosso ministro da Ciência e Tecnologia? É um ministério importantíssimo. Está na mão de quem? A agricultura, muitas vezes, está na mão de uma boa pessoa? Sim, pode estar. Mas ele tem liberdade para indicar seus superintendentes? E eu tenho dito, né? O Zé Dirceu está preso. Tá? Pela segunda vez no Brasil, questão do quê? Dinheiro para comprar voto. Temos agora colegas nossos, alguns empresários, presos também. Por quê? A tal da propina legal. Dinheiro para comprar voto via doação partidária. Tá? Me chama de corrupto, porra. Tá? Olha só. O político, o presidente, porventura, que aceite essa negociação. Eu sei que estou falando meio político, é um assunto chato, amargo, mas é o problema. Tá? O presidente que, porventura, distribui aí ministérios, diretorias de bancos e estatais, não está fazendo a mesma coisa. Nós não podemos continuar fazendo a mesma coisa. Temos que fazer diferente. Alguns falam, você não vai ter governabilidade. Então não vote em mim, que eu não vou fazer o que está sendo feito há 30 anos. Até porque eu perguntei, de sã consciência, quem é querer ser ministro do transporte se não temos dinheiro para comprar 1 metro cúbico de massa asfáltica para tapar buraco? Você quer ser ministro para quê, pô? O Brasil está arrebentado, pô. Eu lembro do um tio meu, lá atrás, casou-se com uma viúva de 7 filhos. Até hoje não foi para a lua de mel. É a situação do Brasil. É a nossa situação. Olha aqui, decisão que eu li agora, a questão do Temer, a questão do preço do diesel.
vou tirar 0,05 centavos da CID. Em consequência, volta reonerações. Algumas não deviam nem ter, mas outras vão onerar grande parte do setor produtivo. É o dar aumento de 10% para vocês e aumentar em 30% o imposto de renda. Esse é o retrato do Brasil. Nós estamos fadados ao insucesso. Reforma da Previdência. Vamos começar com a pública. Vamos acabar com as incorporações, que é muito comum acontecer em câmaras municipais. Em alguns municípios o executivo também tem. Temos largamente aqui no legislativo, tem no judiciário. Vamos começar a acabar com isso daí. Dar um exemplo para que nós possamos, então, não exigir sacrifício. Até porque grande parte da população não tem que sacrificar mais. Mas para mostrar que nós queremos mudar e nós queremos fazer algo diferente. Se tem alguém de Roraima aqui, por exemplo. Roraima é o pedaço de terra mais rico do mundo. Está fadado à desgraça, por quê? Problema indigenista e problema ambiental. Não podemos ter uma política ambiental xiita no Brasil. Não podemos continuar com essa política de demarcação de terras indígenas, que já temos uma área maior que a região sudeste, daqui a pouco vai ter que demarcar terra para nós. Esses problemas nós temos que deixar para trás. Ter coragem para falar sobre o Ministério Público. Faz um bom trabalho? Em parte sim, mas tem seus problemas. Qual prefeito aqui não fica com medo preocupado? Alguns não ficam, obviamente, né? Mas em grande parte, fica preocupado com o MP responder por improbidade administrativa. Temos que mudar isso. Não é dizer que não vai ter mais fiscalização, não é isso. Mas nós temos que ser prefeitos, ser governadores, ser presidentes, sem medo, que todos nós podemos errar. E não é no erro, em acontecendo, vem uma lapada em cima da cabeça da gente. Estude a emenda constitucional 81, relativizou a propriedade privada. No meu tempo, quando você ganhava numa loteria, queria comprar uma fazenda. Hoje, grande parte dos produtores querem vender a sua propriedade. Estamos no mesmo barco chamado Brasil. Ele não submergirá.